Quando o assunto é a história das tradições de Natal, todo mundo fala de era vitoriana. Mas nesse vídeo, a gente vai descobrir como o Natal era celebrado aqui no Brasil, nos anos 1800. Meu nome é Pauline Kisder, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. Ho, ho, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você caiu do trenó, rolou através de uma chaminé imaginária e está chegando aqui hoje por completo acidente, este é seu primeiro vídeo do canal, seja muito bem-vindo. Nesse canal, a gente fala principalmente de história da moda, mas também sobre a história dos costumes, sempre a partir do estudo das fontes originais do período e das pesquisas desenvolvidas nas principais universidades e museus do mundo. Tudo isso para trazer para você um conteúdo histórico gratuito, de qualidade na nossa língua portuguesa, sem sensacionalismo e sem informação tirada do... A real é que sim, a Era Vitoriana foi o período onde muitas coisas hoje consideradas tradicionais do Natal foram inventadas ou popularizadas, como os cartões de Natal, que eu acho que ninguém mais manda hoje em dia. O pinheirinho de Natal, enfeitado com bolinhas brilhantes, anjinhos gorduchos e luzinhas piscantes. E até os sabores natalinos vêm dos países do norte da Europa, e é por isso que muita coisa parece que não encaixa no nosso clima brasileiro nessa época do ano. E foi só no século XX que essas tradições importadas realmente ganharam força aqui no Brasil, quando os meios de comunicação de massa popularizaram esses costumes e muitas coisas, como os pinheiros e as luzinhas, se tornaram mais acessíveis. Então já senta o seu dedinho neste botão de like, modister, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem comigo pra gente descobrir como os brasileiros comemoravam o seu Natal nos idos de 1800. Desde a época da colônia, o Natal era uma das festas religiosas mais importantes e também uma das favoritas dos brasileiros. Quando a gente fala de Brasil, é sempre importante salientar, lembrar, que boa parte do calendário era assim organizado em torno de festividades religiosas. E por festividades religiosas aqui entendam-se festividades católicas. E por isso mesmo, esses eventos sempre envolviam coisas como missas, vigílias, novenas. Mas além disso, tinha a parte mais secular das festas, que era marcada por apresentações de peças teatrais, música, dança e muita comida e bebida. Desde a época da colônia, a principal festa católica não era o Natal, mas a Páscoa, pela relação com a ressurreição de Cristo e a salvação das almas. Seguida pelas festas juninas, celebrando São Pedro, São João e Santo Antônio. E pelas chamadas festas do ciclo de Natal, que começavam no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, e se estendiam até o dia 6 de janeiro, o dia dos Santos Reis ou dia dos Reis Magos. Durante esse período de tempo, as pessoas participavam das festividades religiosas, logicamente, mas elas também organizavam celebrações nas suas casas, recebiam amigos, trocavam presentes, se divertiam e, claro, comiam e bebiam pra caramba. E de acordo com os relatos da época, muita gente interrompia o trabalho entre esses dias numa boa, sem ter nada nem parecido com um coach desocupado de um podcast imaginário reclamando que o Brasil não vai pra frente porque tem feriado demais. O camarada que registrou muito bem isso, diga-se de passagem, não os coaches desocupados, mas o Natal do Brasil em 1800, foi um pintor chamado Jean-Baptiste Debré, que era um artista viajante francês, que ali no comecinho do século XIX circulou por várias partes do Brasil, retratando as paisagens, a aparência das pessoas, mas também deixando descrições em texto e registros visuais de como eram os costumes das pessoas em diferentes partes do Brasil. Você provavelmente conhece bem as imagens que ele produziu enquanto esteve por aqui, entre 1816 e 1831, porque elas aparecem em boa parte dos livros de história e também estão por aí em toda a internet. E os relatos dele são uma das fontes mais usadas para conhecer mais sobre os costumes brasileiros do começo do século XIX. Uma das coisas que faz o Debré e outros viajantes estrangeiros serem fontes históricas tão legais é justamente o fato de que eles eram estrangeiros. E por isso eles notavam e se espantavam com coisas que, para quem morava aqui, eram super normais e nem mereciam atenção direito. Sabe turista que chega num local novo e fica impactado por coisas que o morador simplesmente nem liga mais? Então, mesmo rolê.
Só que ao invés de postar em rede social, os viajantes do século XIX escreviam e publicavam livros sobre isso. No caso do Debré, 3 volumes inteiros de viagem. Nessa gravura, ele mostra uma mulher negra de classe média, acompanhada da filha e dos seus escravizados, partindo para o interior na época das festas de Natal. Quem não tinha sítios ou fazendas próprios aproveitava a hospitalidade dos amigos, e aparentemente era muito comum receber visitas nessa época do ano. Inclusive, o Debré descreve um hábito muito brasileiro, que era o de as pessoas levarem consigo uma esteira e um travesseiro para poder dormir no chão. Porque as casas até tinham espaço, mas não necessariamente cama disponível para essa galera toda. Quando o dia raiava, as pessoas recolhiam as esteiras e a casa voltava a ser espaço de circulação. Algumas pessoas aproveitavam o comecinho da manhã para ir nadar e se banhar nos rios e nos lagos próximos. E voltavam para a primeira refeição do dia, que era o almoço. Calma lá, modista, a galera não ficava em jejum até a hora do almoço. Não é isso. É que no século XIX, o almoço, ou pequeno almoço, era o nome que se dava ao que hoje a gente chama de café da manhã. E essa tradição de chamar de almoço ou de pequeno almoço vem dos portugueses. Não discute, só aceita que dói menos. E o que hoje nós chamamos de almoço era chamado de janta e servido perto da 1 da tarde. Depois disso, as pessoas tiravam uma sesta, aproveitando o calor infernal da tarde para tirar um soninho de beleza. Às 6 da tarde era a hora da Ave Maria, de fazer um lanchinho e começar a parte boa do dia. Que era quando a temperatura ficava minimamente tolerável e as pessoas aproveitavam para tocar música, dançar, ouvir poesia, inventar brincadeiras e contar histórias. À noite, servia-se também uma refeição mais leve, chamada de ceia, acompanhada de muita bebida e de frutas. Mas se você fosse particularmente rico ou, sei lá, amigo dos donos de uma fazenda, a sua rotina entre o dia 24 de dezembro e o dia 6 de janeiro seria um pouquinho diferente. Para os homens, o dia começava cedo com uma caçada, uma pescaria ou um bom passeio a cavalo. Enquanto isso, as mulheres ficavam na casa se embonecando para o café da manhã, que era servido perto das 10. À 1 da tarde, servia-se o almoço, com todo tipo de carne, inclusive o que tivesse sido trazido da caçada ou da pescaria matinal, além de vinhos importados da Europa. A galera ficava na volta da mesa de almoço, bebendo e conversando até umas 4 horas da tarde. Nesse meio tempo, o champanhe corria solto e a galera já ia ficando alegrinha. No final, servia-se um café para ajudar na digestão e rebater um pouquinho dos efeitos do álcool. Então passava-se para um salão, onde os poetas e músicos, convidados pelos donos da casa, faziam um sarau e às vezes até um pequeno baile. Ali também se montavam mesas de jogos para o povo se divertir enquanto continuava comendo e bebendo. E à meia-noite era servido um chá com mais comidinhas, mas nada parecido com aquele chá inglês que a gente vê nos filmes e séries. E o chá era a senha para a galera se ligar de que estava na hora de ir mimir. Em muitas fazendas, essa era a rotina do dia 25 de dezembro. Sendo que no dia 26, se você não fosse íntimo da família, já ficava meio subentendido que você não ficaria mais na casa. Ou você voltaria para sua casa, ou você iria pagar suas visitas para as pessoas próximas ali da fazenda. A gente já tem um vídeo sobre a etiqueta das visitas no século XIX, em que a gente também fala especificamente sobre as regras que eram aplicadas aqui no Brasil. Mas se você fosse amigo íntimo, era mais provável que ficasse até o dia 6 de janeiro mesmo. No dia 5, rolava um outro festão noturno, com música, dança, muita comida e bebida. Na casa dos ricos, era um repeteco do sarau de Natal. Entre as pessoas comuns, e o Debré relata isso absolutamente escandalizado, a véspera do Dia de Reis era praticamente uma antecipação do carnaval, com direito a festa de máscara, cortejo com banda de música que ficava peregrinando entre as casas das pessoas e as tabernas da região. No dia 6 era quando tradicionalmente se trocavam os presentes, lembrando o gesto dos reis magos na tradição cristã. Algumas pessoas até se davam presentes mais caros, como joias, objetos de decoração, mas o forte da tradição brasileira antes de 1860 era que as pessoas se dessem presentes comestíveis. E aqui nessa gravura, o Debré registrou um pouco disso, com os escravizados levando animais abatidos de presente de uma casa a outra. Mas licores, doces, conservas e vinhos também eram presentes muito enviados. As pessoas ricas costumavam mandar seus presentes em bandejas de prata envolvidas com musselina
e decorada com fitas, objetos que também faziam parte dos presentes. E esses costumes parecem ter se mantido no interior nas décadas seguintes do século XIX, porque em 1880, o escritor José de Alencar incluiu no romance O Tronco do Ipê uma descrição de como o barão preparou seus festejos de Natal, o que incluía garrafas de vinho importados da Europa com rótulos identificados em prata feitos especialmente para os convidados dele. Basicamente, até agora a gente falou sobre os costumes mais das regiões interioranas do Brasil, só que não dá para falar de século XIX sem mencionar ela, a corte, o Rio de Janeiro. A partir dos anos 1850, a corte passou a receber cada vez mais influência estrangeira. Da França, no quesito moda e consumo de luxo, mas também dos costumes aburguesados da Inglaterra e da Alemanha vitorianas. E pesquisando nos jornais do século XIX, que estão armazenados na Biblioteca Nacional, a gente consegue ter uma noção um pouco mais nítida de como esses hábitos foram se transformando ao longo das décadas de 1800. Aliás, você pode acessar esses jornais digitalizados de forma totalmente gratuita. Nesse vídeo que está linkado aqui em cima no card, eu te ensino exatamente como pesquisar no sistema da Biblioteca Nacional. A primeira referência a um pinheirinho de Natal que eu encontrei foi no jornal O Correio Mercantil, que em dezembro de 1858 publicou o anúncio de uma grande festa de Natal no salão da Sociedade Congresso Fluminense, onde haveria um grande concerto e prêmios da árvore de Natal que seria montada no jardim. E um detalhe importante ali na descrição: o salão representa um jardim igual aos jardins de inverno da Europa. Mas foi realmente só depois de 1880 que essas referências à árvore de Natal começaram a aparecer com uma certa constância nas edições do mês de dezembro. As sociedades recreativas, que eram os clubes sociais da época, costumavam organizar bailes e até uma ceia para os seus convidados. E sim, até mesmo bailes à fantasia, com direito a máscara e tudo, rolavam no Natal. Agora eu queria ver a cara do Debré, porque não era o Natal de gente pobre, era gente rica fazendo fantasia no carnaval. Mas as pessoas só iam para esses eventos depois de comparecer aos cultos religiosos, principalmente a Missa do Galo, uma celebração católica que começa à meia-noite do dia 24 para o dia 25 de dezembro e que era praticamente uma obrigação no Brasil. E é obrigação mesmo, porque realmente parece que as pessoas compareciam em massa a essa missa, pelo menos é o que a gente tem de impressão a partir dos dados dos jornais, que movimentava um número tão grande de pessoas que até o transporte público tinha que ser reorganizado. No Rio de Janeiro, a Companhia de Carris Urbanos colocava bondes extras no horário de saída da missa. E em Olinda, por exemplo, os trens ganhavam horários extras em toda a madrugada para transportar quem saía da missa. Aliás, tem um conto maravilhoso do Machado de Assis chamado A Missa do Galo, de 1893. Fica a dica de leitura para vocês. Mas voltando aos clubes, muitos deles anunciavam como parte das atrações da festa justamente a montagem de grandes árvores de Natal no estilo inglês ou alemão, decoradas com enfeites de vidro e gesso, papéis coloridos e perigosamente iluminadas com velas de verdade. Aliás, não era só no Rio de Janeiro que essa influência europeia nos costumes de Natal se fazia sentir, da metade do século XIX para frente. Outras capitais de província e grandes cidades, de uma forma geral, passaram por transformações semelhantes na mesma época. Só que nem todo mundo tinha fôlego para encarar um baile de Natal noite adentro, e sim, havia muitas famílias que optavam por um Natal mais doméstico, mais tranquilo, naquele formato da Inglaterra vitoriana. Ou que procuravam uma ceia fora de casa, porém mais tranquila, como as que eram oferecidas por estabelecimentos que serviam a ceia no seu próprio espaço. Esse é um anúncio do Café Romano, de Belém do Pará, em 1882. Eu só queria saber se as castanhas que eles estavam anunciando eram as nativas da Amazônia ou as europeias. Um outro exemplo é a Maison Moderne do Rio de Janeiro, que em 1887 anunciava que ofereceria uma ceia de Natal com um buffet dos mais sortidos, com direito às tradicionais rabanadas. Mas também existiam cafés, confeitarias e casas de pasto, que eram os restaurantes da época, que ofereciam serviços de ceia completa entregues direto na casa da pessoa. Mas o cardápio dessas ceias era um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a associar com o cardápio de Natal hoje em dia. O Cozinheiro Nacional foi o segundo livro de culinária publicado aqui no Brasil na década de 1860. E ele traz uma pequena sugestão de cardápio para a noite de Natal,
que também poderia ser usado em outras festas religiosas. Carnes assadas, quarto de vitela, lombo de porco, jacu e robalo. Carnes cozidas, cordeiro, galinha, pombos, passarinhos, fígado e camarões. 6 tipos de queijos, sendo 4 deles necessariamente importados da Europa. 16 tipos de doces secos e 8 tipos de doces em calda. E a bagatela de 12 sobremesas diferentes, entre tortas, pudins, bolos e geleias. Nossa, tia modista, mas ainda tinha sobremesa depois de tudo aquilo de doce? Os queijos, os doces secos e os doces em calda, eles eram servidos ao longo da refeição junto com os outros pratos ou então no intervalo entre os pratos. A ideia era não só preencher o tempo e esperar o próximo prato, mas limpar o paladar do prato anterior e preparar a boca para poder saborear completamente o que vinha depois. A sobremesa ainda era servida com licores importados e seguida por uma xícara de café preto para dar aquela mãozinha na digestão. Uma das sobremesas sugeridas era a torta imperial, que eu já ensinei a fazer nesse vídeo que está no card e também na descrição. Claro que esse era o menu ideal de uma família rica, e cada casa tinha seus pratos e seu jeito de pensar essa dinâmica da ceia de Natal. E para as famílias que permaneciam em casa, dificilmente a ceia era a última refeição do dia. Porque apesar dessa introdução de hábitos estrangeiros que estava transformando as tradições de Natal, um costume que permaneceu foi de reunir a família e os amigos para ouvir música, para contar histórias e virar noite adentro, assim. Os jogos e brincadeiras das festas de Natal eram bem variados, e alguns deles hoje pertencem ao universo infantil. Se bem que eu acho que a maioria das crianças já não brinca mais dessas coisas, né? Mas tudo bem, segue o baile. As pessoas brincavam de coisas como mímica e adivinhações, cabra cega, jogos de cartas e, claro, também os jogos de galanteio e de flerte. Foi mais ou menos nesse período, entre 1880 e 1890, que começou a se formar no Brasil uma ideia que pra gente é bastante natural hoje em dia, que é a noção de que o Natal é uma festa feita para as crianças, principalmente. Até porque antes disso era só um bando de adulto enchendo a cara pra esquecer de um ano horrível e, honestamente, eu não julgo. Eu bebo sim, e tô vivendo. Essa infantilização do Natal era uma tendência que também vinha da Europa, especificamente da Alemanha, por influência do príncipe Albert. Uma ideia que a própria rainha Vitória abraçou e comentou em várias passagens do seu diário como a festa de Natal da família real era toda organizada em função das crianças. E aqui no Brasil começam a aparecer nessa época notas em jornais sobre eventos de Natal específico para os pequenos, como essa festa que foi feita no Rio de Janeiro em 1887. Se no começo do século XIX os presentes eram basicamente de comer, de 1880 para frente esse costume também começou a se transformar. Já era um hábito dos tempos coloniais que no dia de Natal as roupas dos escravizados fossem trocadas ou que eles ganhassem cortes de tecido para fazer roupas para o ano seguinte. Além de bebidas, principalmente cachaça e alguns doces de produção local. E esse é um costume bastante antigo em Portugal de os senhores presentearem os seus servos no dia de Natal. Essa mudança toda de hábitos que a gente está discutindo aqui acabou levando a uma mudança também em como o comércio se relacionava com a data. E a partir dos anos 1880, a gente começa a ver com muito mais frequência no jornal o anúncio de mercadorias específicas para o período das festas, Natal, Ano Novo ou Ano Bom, como era chamado, e Reis. Em 1880, a casa comercial de João Suplicy, em São Paulo, anunciava a venda de joias e relógios para a época das festas, mas só a dinheiro. Em Salvador, na mesma época, a loja Triunfo anunciava cortes de casimira para a produção de camisas. No Rio de Janeiro, a casa Eugênie Chenot anunciava a venda de árvores de Natal, enfeites para as árvores e também peças para a montagem de presépios. A partir daqui, anúncios de árvores e de variados tipos de enfeites se tornam frequentes nos jornais da corte no mês de dezembro, sinalizando para a gente que o costume estava se difundindo bem entre a elite carioca, inclusive com a importação de pinheiros da Europa. Em 1887, teve até o que possivelmente foi a primeira árvore de Natal gigante, para os padrões da época, e talvez a primeira árvore de Natal iluminada com luz elétrica no Brasil. Infelizmente, a nota do Jornal do Comércio não é muito clara nesse aspecto.
Mas a importação desses costumes estrangeiros não aconteceu tão de boa assim quanto possa parecer. Na verdade, os jornais criticavam frequentemente e de maneira bastante ácida a adoção desses costumes estrangeiros por puro modismo e o fato de que isso significava que as pessoas estavam abandonando completamente as antigas tradições de Natal do Brasil. Mas é importante lembrar que esse era um movimento da elite das grandes cidades, algo que ainda estava muito longe de impactar as famílias pobres e as regiões mais afastadas dos grandes centros. Entre 1880 e 1900, também encontramos mercadorias anunciadas especificamente como presentes, e olha só, o hábito de dar comida gostosa de presente ainda existia. Em 1887, uma padaria da corte anunciava o seu pão de ló dos anjos, enfeitado e de bom gosto, e pedia aos clientes que não deixassem as encomendas para a última hora. Anúncios de bombons, confeitos e castanhas como esse da Gazeta do Comércio do Rio de 1874 são muito comuns de encontrar. Mas a julgar pelos anúncios das casas de comércio, joias, bijuterias e livros também eram presentes bastante populares. E detalhe importante, até uma fezinha especial de Natal rolava no Rio no fim do século, hein? Eu não sou uma pessoa de tentar a sorte em Mega da Virada, nem nada dessas coisas, mas eu gosto de Natal. Apesar de que nos últimos anos o Natal tem tido um gosto estranho na boca e eu tenho me sentido um pouco triste. Talvez mais triste do que de costume. Eu quero tirar esse momento para agradecer, em especial, aos membros da House of Modista, que são os assinantes aqui no YouTube, a galera que nos apoia através do apoia.se/modista do Desterro. Nós temos um grupo exclusivo, tá? Da House of Modista, em que é um grupo muito mais íntimo, a gente conversa mais, inclusive sobre coisas que não são relacionadas ao canal, é um grande bate-papo de comadres e fofoqueiros históricos. E teve muitos momentos em que eu tava tão cansada que eu não conseguia enxergar as coisas direito, e aí eu não conseguia entregar os vídeos, eu não conseguia entregar as recompensas prometidas pra vocês. E várias vezes eu fui pro grupo dizendo, gente, não vou conseguir, me desculpem, não tá dando, eu não tô legal, eu tô tendo crise. E eu esperava uma debandada de assinantes, de apoiadores, e na verdade o que eu recebi foi o abraço virtual de todos vocês. Então vocês me pegaram pela mão, vocês me acolheram, vocês me ampararam. E muito provavelmente eu não estaria aqui gravando vídeos, tá? Nesse momento, se não fosse por vocês. E eu também não estaria soltando um vídeo de Natal se não fosse por essa comunidade incrível de pessoas que nós construímos por aqui. Vocês me deram a possibilidade de olhar pra trás, aceitar que o que foi, e foda-se, entendeu? E que o que eu tenho agora é simplesmente uma sala de aula gigantesca que ultrapassa a barreira de países, de continentes, com 150 mil pessoas que escolheram estar aqui comigo. E semanalmente sintonizar o canal e escutar o que eu tenho a dizer sobre aquilo que é a paixão da minha vida, que é a história da moda. Eu quero desejar um Feliz Natal para cada um de vocês, modistas. Independente da sua crença ou da não crença, nós chegamos ao final de um ano que provavelmente para você que está me assistindo também não foi um ano fácil, mas o que importa é que nós chegamos até aqui, a gente está fechando esse ciclo. Então, esse é o momento de a gente olhar para trás e escolher o que a gente vai carregar de bagagem com a gente, desse ano que está fechando. E eu desejo que esse encerramento de ciclo e esse Natal te tragam renovação. Uma pontinha de esperança e aquela luzinha no fim do túnel. De que esse ciclo que a gente vai virar aqui, para muita gente pode ser só uma página num calendário, uma simples mudança de números. Mas que isso te dê força, te dê motivação. Nos dê força, nos dê motivação. Pra gente encarar esse ano de 2025 e a gente escolher sabiamente o que a gente vai fazer com ele. E se você me assistiu até aqui, muito obrigada. Eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like nesse vídeo, ativar as notificações, comentar aqui embaixo qual é a tradição de Natal da qual você não abre mão, sob hipótese alguma na sua casa. E claro, dá uma conferida nestes outros vídeos que a gente já tem por aqui e que eu separei para você com todo carinho.